E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deu uma entrevista exclusiva à nossa analista de política, Basília Rodrigues. Vamos acompanhar. A gente está aqui com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Oi, Almirante, muito obrigada pela entrevista. A economia está esperando o momento da retomada, né? Diante aí da pandemia, houve um arrefecimento dos números econômicos e também o setor de Minas e Energia deu um recuo quanto ao consumo de luz, né? Tanto na indústria quanto no mercado doméstico. O senhor sente que já chegou esse momento de retomada também para o setor de Minas e Energia? Chegou sim. Nós estamos observando com sinais consistentes do aumento do consumo, que inicialmente houve uma queda de 20% nesse consumo e hoje nós observamos uma queda de apenas 5%. Também chegou ao fim aquela isenção quanto à conta de luz para as famílias mais carentes. O senhor acha que o governo vai prorrogar, deve prorrogar? O governo, no momento, não vai prorrogar. Esse auxílio foi dado aos consumidores de baixa renda, consumidores até 220 kWh, e o que vai permanecer agora é a tarifa social de energia, que também vai até os consumidores de 220 kWh e com seus devidos descontos. Então, isso vai ter continuidade. De modo geral, para a população, o senhor acredita num aumento na conta de luz? Nós vamos ter reajustes da ordem de 3%. O restante será diluído num prazo de 5 anos. Esse reajuste de 3% já seria agora, em julho, agosto? Qual a expectativa? Isso depende de cada distribuidora. Vou te dar um exemplo prático de São Paulo. Né? São Paulo, a empresa distribuidora de lá, da área metropolitana de São Paulo, ia ter um reajuste de 12% e o consumidor terá um reajuste de apenas 4%. E o que nós visualizamos é que a média nacional do reajuste da tarifa de energia elétrica será da ordem de 3%. Nesse pós-pandemia, que a gente espera esteja perto de chegar, o senhor acredita que haverá aumento também no custo dos combustíveis para o consumidor? Olha, os combustíveis, eles seguem a regra de mercado, de oferta e procura. O preço dos combustíveis caíram desde o início da pandemia, não só por conta da queda do consumo, mas também da queda do preço do barril de petróleo e também da queda do preço dos combustíveis no mercado internacional de combustíveis. Né? Então, isso aí é que o consumidor deve esperar. E nós estamos trabalhando para que tenhamos medidas para que, quando haja variações abruptas do preço do petróleo, não afete tão fortemente o preço dos combustíveis, que é tão importante para a nossa economia. A gente está aqui mantendo esse distanciamento em função da Covid-19, eu estou de máscara. O senhor, inclusive, foi um dos 2 ministros que, no iniciozinho da pandemia, anunciaram, né, que estavam com o coronavírus, né, publicamente. Como foi lidar com essa doença, né? O senhor apresentou os sintomas, veio a ficar mesmo recluso por 14 dias? Como foram as medidas que o senhor adotou? E a gente agora sabe também que o presidente Jair Bolsonaro está com o coronavírus. Eu tive logo no início, foi em março, meados de março, cumpri a minha quarentena na minha residência. Na realidade, não saí do meu quarto e de uma área contígua ao meu quarto. Fiquei ali durante 14 dias, não tive sintomas, felizmente, e voltei ao trabalho presencial desde o dia 31 de março e também já fiz testes depois desse período de isolamento e também, felizmente, obtive a imunidade. E é isso, né? E agora o presidente, eu tomei conhecimento ainda há pouco, que ele testou positivo. Eu espero que ele fique bem, que seja assintomático como eu fui e que volte logo ao nosso convívio, que é muito importante. As reuniões agora, então, provavelmente, só videoconferência, né? Pois é, da mesma forma que eu no início, em março,
eu também continuei trabalhando por videoconferência e certamente faremos isso com o nosso presidente, mas como eu te falei, a presença física é muito importante e nós precisamos do nosso presidente recuperado o mais rápido possível para continuar nos liderando presencialmente nas ações que o governo tem tomado para que nós possamos retomar a nossa atividade econômica e o crescimento do país. Esse é um ano de eleições municipais, há muitas pautas de interesse por parte do governo, como reforma tributária, também alguns temas aqui do Ministério de Minas e Energia. O que ainda dá para discutir no Congresso em ano de pandemia, que o senhor acredita até em ver uma aprovação? Olha, na realidade, apesar da pandemia, apesar do isolamento social, o nosso diálogo do Congresso nunca parou. Todas as ações do Ministério de Minas e Energia que estão em tramitação no Congresso Nacional, nós mantivemos o diálogo com as lideranças partidárias, com as lideranças na Câmara e no Senado Federal, para que tão logo fossem retomadas as atividades normais do Congresso Nacional, nós pudéssemos ter a aprovação de projetos de lei que atualizam marcos legais e que vão permitir que nós tenhamos um ambiente de negócios melhor para os investimentos que vão ser feitos no setor de petróleo, gás com novo mercado de gás, no programa de Abastece Brasil, com maior competitividade na área de combustíveis. Nós vamos ter também no setor elétrico uma modernização que será importantíssimo para a redução da tarifa dos consumidores e também na área de mineração. A mineração tem um papel importantíssimo, ela é base da nossa indústria e também importantíssima na nossa balança comercial. E nós temos muitos projetos nesse sentido e o Congresso Nacional vai ter um papel importante, mesmo havendo eleições nesse ano. Eu acho que nós estamos construindo uma relação com o Congresso Nacional que vai permitir que esses projetos sejam aprovados agora no segundo semestre. Eu vim aqui para ter uma entrevista com o ministro Bento Albuquerque. O senhor também chamou a atenção pelo fato de estar ministro por ser um cidadão brasileiro. Então, ministro, cidadão, o que o senhor acha que a pandemia deixa aí de legado para a população brasileira? A gente ainda está avaliando, né, as consequências disso, mas na minha opinião, eu acho que o país aprendeu muito, né, essa questão do isolamento social, que todos nós vivemos mais ou menos, dependendo da atividade. Nós vimos, por exemplo, que no setor de Minas e Energia, que são atividades essenciais para a população, para a economia, ela não parou e nós soubemos lidar com isso. Tivemos muitas poucas perdas, né? Tivemos porque qualquer perda é lamentável, mas apenas 12 pessoas num universo muito grande, que é o setor elétrico, o setor de petróleo, gás, biocombustíveis e o setor de mineração, mas o país não parou. Então eu acho que agora nós vamos dar mais valor à saúde, nós vamos dar mais valor a nós brasileiros, que mostramos também que sabemos reagir, temos um compromisso com as gerações futuras do país. Então eu vejo com muito otimismo o nosso futuro e vejo também muitas oportunidades. Eu não tenho dúvida nenhuma, como o ministro Paulo Guedes tem dito, que nós vamos surpreender os brasileiros de forma positiva e também o mundo, porque o Brasil vai voltar a crescer forte, os investimentos estão aí, nós temos mercados bastante atrativos e vamos torná-lo mais competitivo. Muito obrigada, ministro. Essa foi a entrevista com o Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Muito obrigado.